Olá, seja muito bem-vindo à nossa primeira aula aqui desse programa de 5 dias para a gente fazer a nossa primeira venda. Eu estou muito feliz de ter você aqui comigo. E nesta aula a gente vai trabalhar, como eu falei na aula de boas-vindas, o primeiro pilar, na verdade, para a gente poder fazer a nossa primeira venda, que é o comportamento. E nesse pilar a gente vai trabalhar o nosso eu, a nossa estrutura, o seu mindset, que é a sua maneira de pensar. Pois tudo que você faz hoje, antes de você colocar em prática, primeiramente acontece na onde? Na nossa mente, vem como um pensamento. Vamos pegar aí um exemplo de levantar do sofá para poder ir até a cozinha, pegar um copo de água. Antes de você fazer isso, o que acontece? Você pensa, não é verdade? Você programa na sua mente para que ela desse o comando para o seu corpo para você fazer aquilo que você está pensando, não é verdade? Então é isso que vamos fazer nesta aula. Nós vamos configurar a sua mente para que você possa o quê? Atingir resultados. Vamos programar a sua mente para conquistar resultados na internet. Pois o que você faz hoje é apenas 20% dos seus resultados. E o que você pensa nada mais é do que 80% dos seus resultados. Marlon, como assim? Por que você está falando isso? É porque tudo hoje o que você faz, o que eu faço, onde que acontece? Na nossa mente, é verdade. E para eu pegar uma caneta, por exemplo, eu quero pegar essa caneta aqui, esse marca-texto, o que acontece? Eu programei ela na minha mente para depois eu pegar ela. E uma outra coisa que eu quero que você me responda, no momento que eu fui pegar a caneta, aí do nada viesse na minha mente assim, uma vozinha falando, ei, não pega essa caneta senão você vai passar mal. Você não ia ficar com medo? Você não ia pensar, nossa, eu não vou pegar essa caneta. Não é verdade? A gente fica com medo se vir isso na nossa mente. Agora me responde uma outra coisa. O que essa vozinha tem a ver de eu conseguir fazer as minhas vendas? Tem tudo a ver. Pois essa vozinha muitas das vezes nos impede de atingir os nossos resultados. Elas são o quê? São as crenças negativas que nos sabotam quando estamos fazendo algo para conseguir ter um resultado diferente. Você por acaso, quando estava lá tentando fazer a sua primeira venda, já teve um pensamento na sua mente que ficava falando na sua cabeça lá, você não vai conseguir, isso não é para você, você precisa de uma estrutura grande, porque é só assim que você consegue resultados, você é incapaz, você nunca vai conseguir. Você já pensou isso? Você já conseguiu se sentir incomodado por esse tipo de pensamento? São esses pensamentos, essas crenças que muitas das vezes aceitamos como uma verdade em nossas vidas, que nos impede de conseguir o quê? Os nossos resultados, a tão sonhada primeira venda. Pois tudo aquilo no qual programamos a nossa mente para fazer, o que acontece? Ela vai fazer. A nossa mente é como se fosse um computador que faz o que está programado. Se você ficar ouvindo essas crenças, aceitá-las como uma verdade em sua vida, você vai programar a sua mente para fazer aquilo que você está aceitando como uma verdade. Aquilo que você está pensando repetidamente. Marlon, eu me identifiquei muito com tudo isso que você está falando. Realmente eu tenho isso na minha cabeça. Mas e agora? O que eu faço com esse monstrinho de 7 cabeças que me incomoda tanto? Fica calmo. Eu já passei por isso. Até hoje eu fico batalhando com isso na minha mente. Até hoje eu tenho esse problema. Mas nessa primeira aula eu quero realmente falar isso para você. Eu quero desconstruir para construir um mindset de sucesso. Você vai desconstruir esse terreno velho na sua mente, pensamentos negativos, crenças limitantes, e vamos construir algo novo na sua mente. E quando a gente constrói algo novo, o que acontece? Tem novos resultados. Para que isso aconteça da melhor forma possível, eu quero te convidar para você ir comigo até o meu computador aqui do lado, que eu irei te passar um passo a passo muito bacaninha de como você pode desconstruir tudo isso na sua mente que vem já te sabotando há muitos dias aí, te impedindo de fazer a sua primeira venda. E quando a gente estiver lá passando isso para você, eu quero te fazer um pedido. Lá vai ter alguns exercícios que você vai poder imprimir esses exercícios. São exercícios focados um pouco em coach. E aí você vai aplicar isso porque a gente vai construir na sua mente um mindset. Nós vamos programar a sua mente antes de começar a agir na prática mesmo, para você não ter esse problema lá na frente. Porque já pensou? Você tá lá fazendo você tá lá tentando fazer a sua venda, aí vem esse pensamento, você não vai conseguir. Você é incapaz, já pensou? Isso não irrita? Então, para você não ter esse problema, nós vamos agora na telinha do meu computador, que eu vou te mostrar na prática como que você silencia essas crenças e deixa o seu cérebro potencializado para conseguir atingir os resultados que você tanto deseja para poder trabalhar na internet e aí mostrar para sua família, aqui mãe, dá certo realmente trabalhar na internet, aqui olha só meus resultados. Então vem comigo que vai ser bem interessante essa aula.
Bom, pessoal, nós estamos aqui na telinha do meu computador. Eu quero falar sobre esse assunto, que é um assunto muito sério, que todo empreendedor deve trabalhar primeiramente nesse assunto, nesse pilar, que é também o primeiro pilar, né, igual eu falei para você lá das vendas. Então, eu quero falar um pouquinho sobre construir um mindset. E antes da gente construir esse mindset fortalecedor que vai praticamente blindar o nosso negócio e as nossas atitudes, porque estamos blindando a nossa mente, nós devemos primeiramente desconstruir tudo aquilo de negativo que está na nossa mente, porque isso a gente precisa remover para que o novo seja estabelecido. E antes da gente começar a ter novos resultados, primeiramente temos que tirar aquilo que nos impeça de atingir esses resultados. E nada melhor do que começar aqui na nossa mente, porque o reflexo do exterior é o reflexo do interior. E quando falo de interior, eu me relaciono com mente, que são os nossos pensamentos e as nossas emoções. Então vamos lá então iniciar essa aula aqui no nosso computador, que será tremenda. Bom, as crenças limitantes ou crenças negativas, o que elas são na verdade? Bom, aqui eu peguei um conceito bem simples que diz que são todas aquelas frases que ouvimos durante a nossa infância ou na nossa fase adulta de maneira assim repetidamente ou sob um impacto emocional. Por que eu coloquei repetidamente impacto emocional? Por que eu peguei esse conceito? Tipo, esse conceito ele é um conceito assim de materiais que eu estudo. Só que o que quer dizer repetidamente impacto emocional? Porque o nosso cérebro ele aprende de duas formas, ou por impacto emocional mesmo, tipo mexer com as nossas emoções, acontecer, escutou uma frase que te irritou muito, aquilo fica registrado. Por exemplo, se alguém falar para você, você não é capaz, no momento que você está lá avançando no seu sonho, isso vai mexer com você, porque é algo que feriu um valor seu, é algo que feriu uma atitude sua. Então, o impacto emocional é isso, que mexe muito com as suas emoções, e repetidamente é quando você fica escutando isso várias vezes. Por exemplo, dinheiro não nasce em árvore, se sua família é pobre, você vai ser pobre, e a gente escuta isso diretamente na nossa infância. Então esse tipo de crença, quando a gente está empreendendo, isso nos porque a gente começa a acreditar, a gente começa a aceitar isso como uma verdade, sabendo que isso não é a nossa verdade. E por que eu coloquei esse animalzinho aqui, esse cavalinho? Porque é o seguinte, essa imagem, ela representa uma crença limitante. Ali, o que é a crença limitante? É aquela cordinha amarrada na cadeira. Por que aquilo é a crença limitante? Porque aquilo ali impede ele de sair, de escolher outras fronteiras, de achar novos caminhos. E ele não sabe que aquilo ali é pequeno, mas por ele dar muito foco naquilo ali, aquilo expande para ele. Então ele tem uma crença, esse cavalinho, que aquilo ali vai permanecer como uma verdade, que ele tem que ficar ali, que aquilo ali vai ficar preso ali, porque ele tem que ficar ali, que aquilo ali não sai daquele lugar. Então isso aqui é uma imagem que representa uma crença limitante. Uma crença limitante nada mais é do que uma crença que você aceita como uma verdade, e ela se torna negativa quando ela te impede de avançar no seu propósito de vida. Aqui no nosso caso, que é na questão de você empreender, de solucionar problemas através da internet. Então por isso que vamos trabalhar as crenças limitantes. E a crença que mais sabota hoje qualquer empreendedor é aquela crença: todo vendedor é chato. Por que a gente tem essa crença, Marlon? É o seguinte, desde a nossa infância, quando nossa mamãe, nosso papai nos levava para comprar um brinquedo ou uma roupa, vinha aquele vendedor chato, literalmente, porque não é um vendedor, ele assume o papel de vendedor. Não estou falando que são todos, se caso tiver algum vendedor aqui, mas infelizmente existe, da mesma forma que existem empreendedores que não sabem empreender. Infelizmente existe esse tipo de pessoa, mas eu não quero criticar o trabalho de ninguém nem falar mal de ninguém. Acredito que todo mundo tem um potencial. Mas voltando ao foco, existe o vendedor que ele só fala, e nós devemos entender que um bom vendedor não é aquele que fala mais, e sim o que pergunta mais. E por isso, para a gente ter essa experiência durante toda a nossa vida, nossa fase, a gente acredita que vendedor é chato. Por isso, quando a gente vai empreender, quando falamos em questão de vendas, a gente trava por causa dessa crença que fica na nossa cabeça. Então por isso que temos que remover essa crença. E nessa aula eu vou mostrar para você como que você quebra essas crenças limitantes. Eu vou dar um exemplo para você aqui de algumas crenças que você pode se familiarizar, que você talvez já ouviu na sua infância, ou na sua adolescência, ou na sua fase adulta. Eu tenho certeza que você já ouviu pelo menos uma ou duas dessas crenças. A primeira é: não fale com estranhos.
Isso é uma crença que atrapalha as pessoas empreendedoras, porque faz a gente nos prender. Talvez você tá lá, você tem a oportunidade de conversar com uma pessoa, e aí você fica com medo. Talvez você tenha uma crença, porque na verdade a crença ela é algo que os nossos pais às vezes colocam em nós para nos proteger. Mas é algo tão radical que a gente leva isso mesmo quando a gente não precisa mais usar essa crença. Vamos usar o Facebook. Às vezes a gente aprende na nossa infância que Facebook é perigoso, que Facebook tem pessoas estranhas. E de fato, se a gente não souber trabalhar, é perigoso. Porque tem pessoas, infelizmente, que não tem um coração bom. E aí usa isso para fazer maldade no lugar de levar o bem. Infelizmente tem esse tipo de pessoas. Mas aqui eu sei que não é o caso. Mas o que acontece? Quando a gente tem essa crença de que conversar com um estranho no Facebook é perigoso, do que aceitar uma pessoa que a gente não conhece para o nosso chat perigoso, a gente às vezes perde a oportunidade de fazer um post para uma pessoa que a gente não conhece e ela impede dela ver, e talvez é um post que impacte a vida dela. Então essa crença ela atrapalha nisso também. E às vezes impede a gente entrar em contato com clientes por causa dessa vozinha. Às vezes de uma forma inconsciente agimos perante essa crença. A outra é, não corre que você vai cair. Olha só pra você ver, isso aí são crenças que às vezes nós ouvimos durante toda a nossa infância, nem é por mal que ouvimos essa crença, mas ouvimos essa crença porque talvez estavam brincando e a gente corre e aí a gente fica com isso na nossa mente. E quando a gente vai tentar fazer alguma coisa rápido, talvez você tenha que, sei lá, lançar um treinamento rápido, e aí você fica pensando, não posso correr senão eu vou cair. Tem uma outra também que é uma crença que me irrita muito, que é quanto maior a altura, maior a queda. Olha só pra você ver, a gente escuta isso. Às vezes você tá crescendo na vida, aí vem uma pessoa e fala, olha, toma cuidado, quanto maior a altura, maior a queda, tá bom? E aí você fica com medo de evoluir. Às vezes você tá evoluindo e o seu cérebro, por ele aceitar isso como uma verdade, você acaba se sabotando de forma inconsciente por aceitar essa crença como uma verdade, porque você vê, o seu cérebro interpreta que você está crescendo, e aí o que acontece? Ele aciona o botão vermelho, alerta vermelho, você vai cair. Então isso é uma crença que temos que quebrar na nossa mente. E outra coisa é, boca fechada não entra mosca, ouvimos muito isso, acredito que isso se tornou um ditado popular. Só que a gente tem que pensar, gente, se eu não falar com a pessoa, como que ela vai saber que eu sou empreendedor, como que ela vai saber que eu quero ajudar ela, entendeu? Então é uma crença que a gente tem que quebrar, que nos impede. Às vezes levamos essas crenças para nossas escolas, para o nosso trabalho, a gente prefere ficar calado, a gente pensa assim, eu vou ficar calado aqui porque calado não vai acontecer nada e tal. Então você perde uma oportunidade. Igual hoje, no dia de hoje, eu tô gravando esse vídeo, algumas horas atrás, eu tava dando uma palestra para jovens em uma escola, e onde que eu falei sobre descobrir seus superpoderes, paixão, habilidades. E aí o que aconteceu? Eu falo no dia de hoje que eu tô gravando, nesse sábado. E talvez no dia que você tá vendo não é o mesmo dia, mas não é isso. Mas no dia de hoje que eu gravei essa aula, eu gravei depois de ter feito uma palestra. E o que eu quero dizer com isso? Porque eu poderia escolher ficar calado, mas não, eu escolhi falar com o público e impactar a vida deles. E quando a gente impacta a vida deles, a gente é recompensado. Por isso que a gente tem que abrir a nossa boca para falar. Se você quer empreender na internet, você precisa ficar com a boca aberta. Para de querer achar que você não tem que falar. Se você quer empreender futuramente aí com o YouTube, você precisa abrir a boca. Eu também. Porque é a nossa boca que vai vender. E quando a gente está digitando também. Então precisamos falar, entrar em contato com as pessoas. O outro é, só faz dinheiro quem tem dinheiro. Mentira. Porque só faz alguma coisa quando você quer fazer. Não quando você tem. Porque você vai fazer aquilo pra ter, entendeu? Então, talvez a pessoa fique pensando, eu só vou investir em um treinamento quando eu tiver dinheiro. Não, você precisa investir nesses treinamentos, você precisa investir em treinamento para se capacitar, para você ficar capacitado e ter o quê? Forma de gerar dinheiro. Então a gente tem que consertar essas crenças. E como que a gente vence uma crença, Marlon? Qual que é o segredo? Não existe nenhum segredo. É um princípio. Praticamente, na verdade não é um princípio, vamos dizer, é uma lei. A gente só vence o mal com o bem. Fato claro como água. Só vencemos o mal com o bem. Não tem como a gente vencer o mal com o mal. Não bate, não tem como, tem que ser oposto. Se tem algo ruim ali, eu tenho que implantar algo bom para poder resolver aquele problema. E o que seria esse algo bom? Seria as crenças fortalecedoras. O que seriam essas crenças fortalecedoras? É o oposto de uma crença limitante que te trava, sabe?
Por exemplo, se você tem uma crença, eu não consigo, qual que é a crença fortalecedora que você tem que utilizar? Eu consigo, eu posso, eu sou capaz. A gente precisa falar isso e as nossas palavras, elas têm poderes. Então, quando você estiver empreendendo, você for atender um cliente, você vai falar, eu consigo vender para esse cliente. Você tem que criar essa atmosfera, vamos dizer assim, esse ambiente na sua casa, onde você estiver empreendendo, que você é capaz. E isso são crenças. Tudo que você faz é baseado por crenças. Se você trabalha na internet é porque você acredita que você pode ganhar dinheiro na internet. Se você vai dormir 8 horas, porque você acredita que você tem que dormir naquele horário. Você só faz as coisas baseado no que você acredita. E outra coisa que eu quero falar é exemplo dessas crenças, tá bom? Eu vou pegar aquele exemplo das crenças limitantes e vou comparar com as crenças fortalecedoras. Quando você tiver um tipo de crença, não fale com estranhos, qual que é a crença fortalecedora? Quem não chora, não mama. Então a gente tem que quebrar a crença limitante com uma crença empoderadora. Só vence o mal com o bem. Eu confundi aqui. Então, para vencer o mal, precisamos usar o bem. A outra, não corre que vai cair. Essa crença limitante aí. A gente tem que pensar assim, atenção, se cair, levanta. A gente tem que ser realista, que sim, se correr vai cair. Mas a gente não tem que olhar pro lado negativo, a gente tem que pensar assim, beleza, eu vou correr. Só que se eu cair, eu levanto. Eu tô vivo, eu tenho que continuar caminhando. Os meus pés, se você olhar bem os seus pés, eles são direcionados para frente, porque você tem que avançar. Você foi criado para avançar e o seu negócio tem que avançar cada vez mais. E quanto maior a altura, maior a queda. Ouvindo isso aí direto, né? Pois é. Então o que a gente tem que pensar? É o seguinte, quanto maior a altura, mais longe fica a minha visão para alcançar. Isso é uma verdade. Sobe num monte ou numa montanha ou na serra, você vai ver literalmente toda a sua cidade, todo o horizonte. Por quê? Porque quanto maior a altura, maior é sua ampla visão. Então a gente tem que quebrar essa crença limitante dessa forma. E a outra é, em boca fechada não entra mosca. A gente tem que pensar assim, quem tem boca, vai a Roma. É um ditado popular, porém uma crença fortalecedora. Se alguém falar pra você, fecha a boca que não entra mosca, você fala assim, quem tem boca vai a Roma, tá legal? Fica calado aí, senão você vai ficar no mesmo lugar. Pode confrontar a mesma pessoa. Então, esse tipo de crença, temos que quebrar ela usando esse tipo de crença. O outro é, só faz dinheiro quem tem dinheiro. Mentira! Quem não tem cão, caça com gato. Se você não tem dinheiro agora e tem um computador aí com acesso à internet, vai fazer dinheiro com o computador. Porque é possível. Se você crê que é capaz, você tem que crer mesmo, com fé mesmo. Crer, como é que é crer? Você tem que acreditar primeiro na sua mente. E para provar que você está crendo, você tem que reagir. Você tem que reagir perante o que você acredita. Isso é, colocar em prática. Se você acredita que é capaz, você coloca em prática. E é isso que eu quero passar para você. Mas eu sei que você gosta de conteúdos práticos. E só falar na teoria que crença é isso e tal, que você tem que usar crenças fortalecedoras, não vai te levar a desconstruir para construir. Por isso eu preparei para você um exercício top mesmo, um exercício aí prático para você aplicar aí nas crenças e aí você vai conseguir despertar dentro de você crenças que estavam apagadas, crenças poderosas que você deveria usar elas para poder o quê? Vencer as crenças negativas. E o exercício como é que ele funciona? Você vai escrever nesse exato momento, tem o download aqui embaixo para você fazer. Esse download, o que você vai fazer? Você vai imprimir esse material. Hoje uma impressão aí é super baratinho, mas pensa, você está fazendo isso para você mesmo. E se você não quiser imprimir esse material, não tem problema, pode ser um caderno, tem até um caderno aqui. Pode ser um caderno onde que você vai anotar, vai colocar lá minhas crenças fortalecedoras. Você vai colar na frente da telinha do seu computador ou na frente à parede que está atrás do seu computador. Você vai escrever lá, minha primeira crença fortalecedora. Eu consigo, eu posso, você coloca lá. A segunda crença você coloca, a terceira você coloca, a quarta você coloca e a quinta você coloca. O que você vai fazer? Antes de você começar a trabalhar na internet, você vai repetir para você, cada crença vai repetir 3 vezes. Supor, vamos dizer que a minha primeira crença é eu posso e eu consigo. Eu vou falar assim, eu posso, eu consigo. Eu posso, eu consigo o quê? Eu posso, eu consigo ganhar dinheiro na internet. Eu posso, eu consigo ganhar dinheiro na internet. Eu posso, eu consigo ganhar dinheiro na internet. Você lembra como que o nosso cérebro ele aprende? Impacto emocional e repetição. Você está repetindo e você vai fazer isso todos os dias, tá legal? Todos os dias você faz isso durante esse processo que a gente está aqui, porque aí você vai deixar o seu cérebro
bem protegido, e assim você não vai, o que acontece? Você não vai tirar o seu foco do seu objetivo e vai focar em crenças negativas. Você vai fazer isso e você vai ver a diferença que vai acontecer com a sua vida daqui pra frente. E o próximo exercício, ele é um exercício muito bacana. Esse exercício eu recomendo você baixá-lo, tá aqui para você baixar e imprimir. O que você vai fazer? Você vai escrever de uma forma positiva, tá legal? E quem verdadeiramente é você. Porque para vencer uma batalha, a primeira coisa que a gente tem que ter nas nossas mãos é o autoconhecimento. Isso tá em livros, isso tá num livro de estratégia de guerra. Que para você poder vencer o inimigo, primeiramente você tem que se conhecer e conhecer o seu inimigo. Na verdade, o inimigo é o mercado. Então, o que a gente vai fazer aqui agora? Você vai conhecer você primeiramente, depois você vai entrar no mercado, conhecendo o mercado de afiliados, trabalhando nele. Então, você vai colocar aí na área de meu nome, o teu nome. Aí, se você tiver uma fotinha 3x4, uma fotinha que você gosta muito, quiser imprimir pequenininho, cola aí na folhinha que você vai imprimir. Nessas linhazinhas aí mesmo, escreva: Marlon, eu não tenho uma impressora, não tenho uma lan house perto da minha casa e tanto. Faz o seguinte, recopia esse material que você vai receber no seu caderno, tá legal? Porque aí você vai recopiar, coloca lá nome e tal, no lugar de colocar fotinha, as linhazinhas, escreva uma forma positiva. Quem é você? Por exemplo, eu sou Marlon Bruno, eu sou empreendedor digital, eu gosto de desenvolver pessoas, passando a minha mensagem de vida, blá blá blá. Você escreva tudo que você é, porque assim você vai poder visualizar antes de você dormir quem você verdadeiramente você é. E aí quando você começar a ter crença negativa e você lembrar que você tem que lembrar que você não é suas crenças negativas, você não é aqueles pensamentos distorcidos, você é quem você decide ser. Então, escreva aí o que você é, quem você é de verdade. Eu não sei o que, eu não tenho nada. Escreva quem você é, no seu fundo do coração, sua essência, de verdade. Se você é uma pessoa boa, todos nós somos pessoas boas. Se você tá aqui, você é uma pessoa boa, porque empreender é atitude de pessoas boas. As pessoas que querem aprender, elas são pessoas boas. Então, se você tá aqui, você é uma pessoa boa. Então, escreva aí, e aí na próxima aula nós já vamos entrar no mercado. Tá legal? Às vezes eu falo muito rápido e tal. Se caso você não entendeu essa aula, pode começar a assistir a aula de novo. Fica tranquilo, essa aula gratuita aqui desse treinamento está para você. O meu foco é passar minha mensagem para você. E eu espero que você coloque em prática esse conteúdo maravilhoso que eu estou passando para você. Então fica aí bem, qualquer coisa você comenta aqui embaixo e eu estarei disponível para te responder com todo prazer e amor do meu coração. Um beijo e até mais!